Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, dando assim boas-vindas também aos nossos queridos visitantes. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade em nosso meio. Sua presença sempre é um prazer para nós. Algumas fichas que o Tiago vai trazer. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre os mitos quanto à santificação. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses 2. Colossenses, capítulo de número 2, versículos 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que provém de Deus. Senhor, fale profundamente aos nossos corações, ó Deus. Nós suplicamos ao Senhor que seja a tua palavra, que seja a tua verdade a ser anunciada nesta manhã, para o engrandecimento do teu nome, para a nossa edificação, para a nossa santificação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa região da cidade de Colossos era muito influenciada pelos mitos filosóficos, muito influenciada pelo judaísmo, que são aqueles homens, aquelas pessoas que praticavam a lei de Moisés, o Antigo Testamento, e que nada poderia, vamos dizer, substituir esta lei, e que no cumprimento destas leis é que há vida, é que há santificação e que há conhecimento, o que leva então a uma vida de santificação. E quando Paulo começou esta igreja na cidade de Colossos, essa igreja começou bem, mas no decorrer do tempo, ela começou a ser influenciada tanto por mitos filosóficos, tanto por esses homens chamados de judaizantes, e quanto também por um misticismo oriental, que era algo mais ou menos assim, meditacional, algo que você busca quando você pratica certas coisas e que você entra num mistério, quando você entra num segredo tal, há símbolos, há ícones, há amostras, músicas, para que você possa elevar o seu espírito. E assim, elevando o seu espírito, você vai, além de adquirir certos conhecimentos individuais, você conseguiria também buscar uma certa espiritualidade e até mesmo uma certa santificação. Você estaria purificando o seu espírito. Esta era a influência que esta igreja, esta cidade possuía, e isto era muito forte. Não era uma coisa aqui ou acolá que de vez em quando você ouvia. Era algo muito presente. E esses judaizantes, este misticismo, esta coisa do mito, começou a gerar também problemas dentro da própria igreja. Porque pessoas que viviam nestas coisas se converteram, graças a Deus, mas ainda assim havia influência de fora para dentro, havia influência de dentro para com os de dentro, e havia também aquela influência da própria pessoa. A pessoa, ela imaginava que ela precisava buscar a Deus por meio destas coisas. Então Paulo vem tratando com esses irmãos amados de Deus, uma igreja que Paulo não conheceu, não esteve lá, como esteve em Corinto, como esteve em Éfeso. Paulo não esteve em Colossos, foi a única igreja para a qual ele escreveu, mas que ele não esteve presente na cidade. Ele recebeu um relatório dado por um amado irmão, que levou então até a prisão de Paulo uma carta,
e um relatório desta igreja. E foi quando Paulo, então, escreve esta carta aos Colossenses. E Paulo, então, tratando deste assunto, de diversos assuntos, o livro de Colossenses também é um livro muito riquíssimo. Paulo vem falando sobre o cerimonialismo das coisas antigas em relação às coisas futuras. O que Paulo está combatendo aqui nestes versículos que nós estamos lendo é principalmente acerca dos judaizantes, do misticismo, desta coisa do mito que se havia dentro daquela igreja. E Paulo então começa a falar no versículo de número 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Esses outros é aqui em relação aos próprios crentes, ou seja, ninguém declare vocês indignos de um prêmio da vocação, daquilo para o qual Deus nos chamou. Ou seja, havia algumas pessoas dentro da igreja de Colossos que começavam a julgar outros crentes, porque esses crentes não faziam certos tipos de práticas espirituais, que eram práticas advindas de misticismo, de mitos, de pensamentos, de práticas orientais. Então esses irmãos, esses homens julgavam os outros, dizendo assim: olha, você precisa melhorar a sua vida, você não é crente, você não é um cristão, você precisa de ter prática, você precisa de praticar mais algumas coisas, para que você realmente sinta o poder de Deus, o poder do conhecimento, para que você se espiritualize mais. Então Paulo está chamando a atenção exatamente neste ponto. Olha, ninguém comece a julgar você por um prêmio que você já recebeu. E este prêmio é exatamente o Cristo Jesus, a graça de Deus na vida deles. É o crescimento que eles terão no decorrer do tempo da sua vida cristã. Só que alguns, dentro destes pensamentos, imaginavam que era coisa quase que imediata, de repente, tinha que ser algo rápido, não se poderia esperar, tinha que buscar, tinha que ser agora. Para ser agora, tem que meditar, tem que se espiritualizar, tem que ter certas práticas, tem que ter certas visões. E Paulo está combatendo exatamente esta questão do perigo que se tinha quanto a este misticismo dentro da igreja. A ideia de que é possível ter uma experiência imediata com o mundo espiritual, de forma inteiramente independente da palavra de Deus e do Espírito Santo. É nisso que eu coloquei esse título para nós hoje: os mitos da santificação. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, que busque ter uma experiência imediata, sem meios, para com Deus, para com o mundo espiritual, mas de uma forma inteiramente independente da palavra de Deus e do Espírito Santo. E os falsos mestres que estavam presentes lá nesta cidade, nesta igreja, tinham visões, segundo eles, tinham contato com anjos, e ao abrirem as portas para estas questões, eles abriam portas, na verdade, para ações demoníacas, porque haviam práticas que eram até mesmo tão completamente diferente, contrária à palavra de Deus, que Paulo observava isso como sendo uma prática até mesmo demoníacas. Tem uma palavra aí que eu quero chamar a sua atenção no versículo de número 18, que é a palavra enfatuado. Está aí esta palavra no versículo de número 18. Essa palavra era uma expressão religiosa naquela época, que era uma cerimônia de iniciação a fim de entrar na presença de Deus. Então, o pensamento destes homens influenciadores era: se você quer estar na presença de Deus, você tem que ter uma experiência, um cerimonialismo, um ritual, para que você entre na presença de Deus e seja tocado espiritualmente, e você vai sentir Deus no seu coração. Um rito, uma cerimônia para isso. Naquela época também estava iniciando, assim, estava na semente ainda, algo que só foi ficar maior por volta dos anos 90, por volta dos anos 100, que é o chamado de gnosticismo. Mas nessa época da igreja de Colossos ainda era uma sementinha,
que estava brotando e que mais tarde realmente se fez muito presente nas nossas igrejas do primeiro século. E este gnosticismo dizia: eu não sou bom o suficiente para me aproximar diretamente de Deus, ou a Deus. Então, me dirigirei a anjos, me dirigirei a certas práticas da mente, espiritualísticas, e também, quem sabe, até mesmo de um misticismo oriental. E isso começou a ficar muito forte, porque o gnosticismo, a palavra gnóstico ou gnose, significa conhecimento. E como que eles adquiriam este conhecimento? Não era estudando a palavra de Deus, porque se assim fosse, eles não fariam o que faziam sempre. Mas era exatamente nesse mesmo sentido de visões angelicais, de coisas espirituais, de práticas que, isso aqui me leva mais perto de Deus, isso aqui me torna mais espiritual. Se eu não fizer desta forma, então Deus não vai agir na minha vida, então está errado. Então eu tenho que agir desta forma para que as coisas cheguem até mim. Ignoravam completamente a palavra de Deus. Em suma, todas estas coisas, se você pudesse fechar num pacote, era exatamente assim: sirvo a Deus do meu jeito. E esse é o jeito correto. E por isso, eles faziam julgamentos contra os crentes da igreja. Eles estavam, então, como? Enfatuados, cheios de misticismo, cheios de cerimonialismo, cheios de coisas, enfatuados nos seus pensamentos, nas suas mentes religiosas, cheio de cerimônias, cheio de práticas que não condizem nada com a palavra de Deus. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo para com esta igreja. Meus irmãos, nós sabemos que a verdadeira experiência espiritual com Deus nos conduz à submissão e nos conduz também ao serviço. Não é fazer certas práticas, não é buscar certas práticas espiritualísticas que vão me fazer me aproximar de Deus. O que nos aproxima de Deus, queridos, é Cristo Jesus, é a sua obra, é o derramamento do seu sangue na cruz, é que me aproxima de Deus, é que me leva até Deus, não aquilo que eu pratico, que eu faço, que eu busco, como algo espirituoso, como algo da mente e de coisas que são até mesmo tradicionais, costumes, hábitos, rotinas. O que nos leva a Deus, queridos, é a pessoa, é a obra do Senhor Jesus Cristo, o qual pela sua própria graça nos alcançou e nos deu paz diante de Deus, nos justificando. É isto que nos leva, é Cristo que nos leva até Deus, não as nossas práticas corriqueiras, onde há muitos mitos dentro destas práticas. Quando Jó teve uma experiência com Deus, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e prostrado irei adorá-lo. Lucas 5, versículo 8, nos mostra que Pedro prostrou-se diante do Senhor. Isaías viu o Senhor e o confessou o quanto ele era pecador, Isaías 6. Quando João viu a Cristo ressurreto, caiu também em terra, prostrou-se diante na terra também, mostrando a grandeza de Deus, porque quando a presença de Deus está em nossa vida, em nosso meio, nós contemplamos a presença de Deus, o que é que você vai fazer? Não tem o que fazer, porque a presença de Deus nos constrange, porque nós somos pecadores e Ele é santo. Cabe a nós nos prostrarmos diante de Deus e não fazermos qualquer tipo de misticismo, mitos, práticas que nos leva a ter maior conhecimento. O que nos leva até Deus é Cristo Jesus. Meus irmãos, há um misticismo religioso que exerce uma forte influência e atração para as pessoas, porque parece ser uma coisa bonita, parece ser um atalho, parece ser algo que realmente dá resultado. Realmente eu fiz aquilo, realmente eu fui lá, realmente eu pratiquei aquilo e deu certo. Então você também deve fazer isso. Você também deve fazer esse tipo de rito cerimonialístico, para que você sinta o que eu também senti. Vai lá. Busca o fulano de tal.
Porque eu fui lá na casa dele, eu fui lá no culto, eu fui lá naquele local, e ele fez isso, e ele me fez aquilo outro, e ele passou não sei o quê, e fez mais um tantão de coisa. Deu certo. Vai lá. Meus irmãos, nós estamos cheios destas práticas na nossa vida cristã. Mesmo conhecedores da palavra de Deus, no decorrer do tempo, da história da nossa igreja, nós estamos vivendo momentos em que há muito deste misticismo, destas coisas práticas, que nós acreditamos que vão nos levar mais próximos a Deus. Deus condena categoricamente esse tipo de prática, porque nós nos gloriamos em Cristo e não nas nossas experiências. Não são as nossas experiências, mas é Cristo. Devemos seguir a palavra, meus irmãos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, e permanecemos em Cristo assim, e é assim que vamos dar frutos, e é assim que vamos nos santificar. Nós não precisamos ficar buscando tantas e tantas novidades e práticas da vida cristã. Houve um bispo na Grã-Bretanha que disse: todo ano me faz estremecer diante da insolência com que as pessoas falam das coisas espirituais. Parece que ser crente você tem que seguir umas práticas, porque se você não segue essas práticas, parece que não está certo. É isso que Paulo está falando, no primeiro século. Você percebe na história da igreja, quantos mitos, queridos, que resultaram em tremenda idolatria. Mitos que resultaram em você dar dinheiro para que um ente querido já falecido seu pudesse ser salvo. Mitos de você sair da sua cidade, fazer uma longa jornada até Jerusalém para ver objetos enganadores, falsos, feitos anos e anos depois, dizendo que era coisas lá da época de Jesus. Pessoas, queridos, na época, pouco antes da reforma, compravam garrafinhas, assim, de vidro, onde os bispos diziam que ali havia bafo de anjo. E as pessoas iam para lá comprar bafo de anjo. As pessoas iam para lá comprar uma madeira desse tamanho, porque diziam que era a madeira original da cruz de Cristo, e levavam para as suas casas. Então os mitos quanto à santificação e ao nosso crescimento espiritual, não é algo de hoje não, é algo que vem solapando a igreja durante tanto tempo. O evangelho é tão simples, nós complicamos tanto. Quer ver alguns mitos que nós criamos, que é presente nas nossas igrejas hoje? Inclusive, abrindo um parênteses antes de falar, o que eu vou dizer aqui, queridos, entendam bem, porque senão vocês vão sair daqui com raiva de mim, e vão depois falar assim: esse pastor aí está meio esquisito, ele está falando umas coisas que não é certo não. O que eu estou falando, a linha é muito tênue, é muito próximo àquilo que é verdadeiramente palavra de Deus, espiritual, daquilo que não é espiritual e que simplesmente são práticas que nós temos. Então a linha é muito fina. Se você não souber discernir, se você não entender o que eu estou falando aqui, você vai sair daqui e depois você vai, olha, pastor Lucas, ele falou umas besteiras aí que eu não sei não. Mas preste bem atenção. Uma das coisas que nós criamos um mito, e eu acho um mito muito infantil da parte dos crentes. Por exemplo, vestir-se de branco no fim de ano. Meus irmãos, a linha é fina, Tem problema nenhum você vestir de branco no fim de ano, não, querido. A cor branca, ela não significa absolutamente nada. Mas a cor verde e azul no fim de ano significam absolutamente nada também. Muito menos a cor vermelha na época de Natal. Você pode vestir branco no fim de ano, você veste a cor que você quiser. Você faz o que você... Ainda mais, às vezes tem umas camisas que só servem na gente, que são só aquela cor, né?
O pastor Lucas falou que no final de ano não pode vestir branco. Meus irmãos, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que há um mito por detrás disso. Se eu vestir de branco no final de ano, eu vou atrair não sei o que lá mais isso, mais daquilo outro, para daqui, para de lá. Meus irmãos, parem com isso. Isso é misticismo puro. Parem de ficar vestindo branco no fim de ano, achando que vai atrair santidade, achando que o ano vai ser melhor. Pelo amor de Deus, queridos, que infantilidade. Outra coisa que nós criamos um mito: dar dízimo para Deus abençoar. Meus irmãos, há um falso conceito tão grande sobre dízimo dentro da nossa igreja, que é uma coisa incrível. Mito. A gente aprendeu assim, a gente foi criado assim. Queridos, você não entrega dízimo para Deus abençoar. Você entrega dízimo porque você é servo, porque é uma ordem de Deus. Se Deus vai abençoar, queridos, não é por conta do seu dízimo, é pela graça dele. Não é por conta das suas práticas, das suas experiências. É porque Deus é gracioso. É porque Deus é bondoso demais para nos abençoar. Não é dízimo que vai comprar a bênção de Deus para sua vida, não, queridos. Se você tem providências na sua vida, não é porque você foi um servo fiel que todo mês deu o seu dízimo, não. Queridos, qualquer sacrifício da nossa parte que substitua o sacrifício de Cristo é idolatria. E tem muitas pessoas que idolatram os dízimos e ofertas, porque se criou um mito com respeito a dízimos e ofertas. Meus irmãos, estudem, leiam a palavra de Deus, entendam o que é dízimo, o que é oferta ao Senhor, para que você entregue com o seu coração em adoração a Deus, não como um ídolo para a sua vida. Tem misericórdia, querido. Pare com essa infantilidade. Quer ver outra coisa? Tem uma lista aqui, viu? O tempo vai dar, pode ficar tranquilo. Ir à igreja só no momento da Santa Ceia. Hoje tem Santa Ceia, eu vou na igreja. Aí você passa um mês aí sem vir à igreja. Aí tem outra Santa Ceia, aí você vem na igreja, porque tem Santa Ceia. Querido, isso aqui não é hóstia. Isso aqui não é uma coisa, neste ponto do misticismo, uma coisa sagrada nesse sentido falando. A linha é fina. Você deve participar da Santa Ceia, você tem que vir à Santa Ceia, você sempre participe da comunhão no Senhor. Mas cuidado para que isso não torne para você uma coisa assim, quando eu me alimento do pão e bebo do cálice, agora, estou mais espiritual, agora vai melhorar. Não, queridos, não é isso não. Você toma Santa Ceia sim para edificação, para comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. Estudem sobre Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Aprenda para que você não veja no momento ali do pão e do cálice um ídolo, substituindo a presença da graça de Deus sobre a sua vida, porque o pão continua sendo pão. O suco da uva ou o vinho continua com todos os seus elementos. Quem disse que há uma coisa mágica, espiritual, mística dentro da Santa Ceia, é a Igreja Católica Apostólica Romana, onde diz que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo, e que o vinho, o suco da uva, transforma-se literalmente no sangue de Cristo, a chamada transubstanciação. Então a linha pode ser muito fina entre você estar tomando a Santa Ceia para a edificação, no conhecimento da palavra, quanto para uma coisa assim mística. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 23. Meu Deus do céu. A página está até amarela. 91, obrigado, Narita. 91 também. Ô gente, sinceramente, meus irmãos, que infantilidade é essa? Que crescimento, que misticismo é esse no nosso meio, pelo amor de Deus? Deixar a Bíblia aberta no Salmo 23. Deixa para lá. Outra coisa, vou fazer uma viagem lá para Jerusalém. Que benção, me leva junto. Quero também. Mas não é um dos lugares assim que eu gostaria de conhecer muito não, sabe? Não quero assim, tem outros lugares também que eu gostaria de conhecer, mas não é assim, meu coração assim não. Mas, se você for, tiver uma vaga e quiser pagar para mim, me chame. Porém, chegam lá, meus irmãos, uma vez eu falei sobre isso aqui,
Teve gente que ficou com raiva de mim, acho que até hoje está com raiva de mim. Então, eu estou falando isso aqui de novo, é porque a linha é fina, né? Não é para você ficar com raiva de mim, não, por favor. É só para você se atentar ao que Paulo está ensinando. E foi um bando de gente da igreja para lá, para aquela região. Chegou lá, se batizaram no Rio Jordão. Oh! Nu, né? Como se diz. Meus irmãos, não tem base não, né? Ouviu a Simone falando. Meus irmãos, não tem base um trem desse não, pelo amor de Deus, pare com essa infantilidade. O Rio Jordão continua sendo o Rio Jordão do mesmo jeito, é água do mesmo jeito, é água que você pega ali na torneira ali e tal, e batiza. Aí vão para lá porque acham que o Rio Jordão, eu fui batizado no Rio Jordão. Meus irmãos, você está se gloriando de um ato que você fez, você está substituindo o valor de Cristo na sua vida. Pare de besteira. Em nome de Jesus. A cidade de Jerusalém hoje parece um ídolo. Viagens para Jerusalém. Ô gente, por que não faz uma viagem aqui para Maceió? Para Aracaju mesmo, né? Um lugar bonito desse. E tal. Gente, a gente tem que parar com isso. Só mais uns 15 aqui eu termino. Estou brincando. Tem outros aqui, mas não é tudo assim não. O próprio fato, queridos, falando sobre batismo, o próprio fato de batizar por imersão ou aspersão. Eu fui batizado por imersão, eu mergulhei. Agora os presbiterianos, não, é só um pouquinho de água, é só derrama lá. Agora eu fui por imersão, meu filho. Você está achando o quê? Eu sou mais, meus irmãos. Agora presta atenção no que eu vou falar no outro ponto aqui. Os 4 últimos pontos, eu vou resumir bastante, claro. Mas é porque esses são muito mais perigosos para eu falar. São muito mais assim, de pastor, mas o que é isso? Em primeiro lugar, queridos, orar de madrugada. Mas você pode e deve orar de madrugada. É essencial para a vida cristã. Você precisa disso. Não sou contra não, queridos, de jeito nenhum. A gente tem que orar em todo o tempo. Seja de manhã, à tarde, à noite. Orar sem cessar. Há algum problema em orar de madrugada? Não. Bem grande aí, né? Podia colocar aí, não há. Mas cuidado, porque a linha é muito tênue. Você pode imaginar que orando de madrugada a fila é menor. Você pode estar orando de madrugada achando que Deus vai atender a sua oração com mais critérios. Olha, meu filho, acordou 3 horas da manhã para orar. Não, agora tem que abençoar. Puxa vida, eu fiz a noite para ele descansar. E ele me acorda 3 horas da manhã e vai orar. Esse filho aí é uma bênção. Eu tenho que dar para ele. Agora, se a minha vontade era X, agora ela é Y. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo mesmo? Vocês não saíram com raiva de mim, como alguns já saíram? Só estou dizendo assim, você pode, acorda de manhã, queridos, é bom mesmo. Não tem campainha, não tem celular tocando, não tem filho chamando, não tem um monte de coisa. Mas o fato é que às vezes você coloca isso como um mito. Se eu orar de madrugada, porque eu estou orando meio-dia, na hora do almoço, ali eu oro ao Senhor. E eu vejo que Deus não está me atendendo. Mas se eu orar de madrugada, fazer um compromisso de orar de madrugada, aí Deus vai atender. Aí não tem saída para Deus não. Parem com isso, queridos, em nome de Jesus. Orem de madrugada com o coração cheio, repleto da submissão, sabendo que é a graça de Deus agindo sobre a sua vida. Os últimos que eu falei vigílias de oração à meia-noite. Nós temos a vigília de oração dia 31 para o dia 1º, né? É bom. É bom demais, gente. Que coisa gostosa, um momento especial, nosso calendário, a gente passar junto. Mas tomem cuidado, porque eu torno a dizer, a linha é tênue, é fina. De você vir para a vigília à meia-noite e pensar assim, eu tenho que passar a meia-noite, 00000, orando. Se eu não passar a meia-noite orando, o meu ano não vai ser abençoado. Onde você viu isso na Bíblia, querido? Pelo amor de Deus. Onde está isso? Não, a gente tem que parar e orar, porque vai dar meia-noite, todo mundo tem que orar e passar a noite ali orando. Meus irmãos, cuidado com isso. Cuidado. Preste bem atenção. Eu não estou falando que você não pode orar à meia-noite. Ore à meia-noite também.
Mas só tome cuidado, querido, para que você não traga esse misticismo. Eu tenho que orar à meia-noite, eu tenho que orar a tal hora, porque vai mudar o calendário, vai acontecer uma mágica. Comigo não aconteceu nada. Minhas contas chegaram lá em casa, as coisas continuam do mesmo jeito, né? Mesma coisa. Aconteceu, particularmente falando, aconteceu nada demais comigo, apenas mudou o calendário. Mas é bom, mas tomem cuidado. Orar no monte, ungir com óleo. Muito cuidado com isso, queridos. Se for orar por mim, tem que ungir com óleo. Se eu orar, o trem não vai, né? Mas se eu ungir com óleo, agora o trem vai. Agora o negócio fica bom. Ungiu com óleo, que eu tive lá com o pastor, que eu tive lá com o fulano, nós fomos orar e, de repente, ele me ungiu com óleo, aí o negócio transformou. Misticismo, mitos, tradição, não diz nada com a palavra de Deus. Isso não traz crescimento espiritual, queridos. Isso não traz santificação. Isso só traz para você, querido, misticismo, do qual Paulo estava referindo-se na igreja de Colossos, onde havia muitas e muitas pessoas exatamente com estes mitos. E essas pessoas diziam assim: você não foi ungido com óleo, não. Você não recebeu o dom do Espírito Santo, não. Você não falou em outras línguas, não. Você não passou a meia-noite orando, não. Você não ora de madrugada. Você não deixa sua Bíblia aberta no Salmo 23. Você não vai lá em Jerusalém se banhar no Rio Jordão, se batizar novamente. Que isso, meu irmão? Ninguém vos faça árbitro. Ninguém julgue o prêmio que você recebeu, que é a graça de Deus na sua vida. A santificação é um processo, sim. A santificação exige de nós, sim, um esforço, com certeza. Mas esse esforço, para você ter ideia, nem é seu. Vem da graça de Deus. É fruto de Deus. Qual outro mito você está vivendo? Que mito religioso é esse que você está vivendo e zero na vida cristã? Que mito é esse que você está vivendo, que você não ouve a ordem da palavra de Deus, não medita na palavra, não aprende na palavra de Deus? Quais são os outros mitos que você tem? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, pois muitas vezes, ó Deus, nós achamos que estamos nos santificando, buscando a espiritualidade, mas de fato nós estamos desagradando ao Senhor e praticando a idolatria. Senhor, com Teu Espírito Santo em nós, abra os olhos do nosso coração, faça-nos enxergar a palavra do Senhor. A Tua palavra é verdade, santifica-nos nesta verdade. Senhor, livra-nos destas asneiras, destas bobiças, ó Deus, que temos no decorrer do tempo, em que denigrem a imagem de Cristo, em que esquecemos da Tua graça sobre as nossas vidas. Dá-nos o Evangelho puro e simples, para vivermos na graça do Senhor, conforme o poder do Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia de nós, faça-nos verdadeiros crentes, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, estão